Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Boa noite também aos nossos internautas. Um recadinho primeiro antes da prece, tá? Hoje é a primeira quarta-feira do mês, então terá a vibração. E quem puder ficar para o final, nós agradecemos e o plano maior também. Então vamos agora, meus irmãos, sentar à vontade, esquecer um pouquinho as coisas lá fora, mentalizar Jesus, acalmando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos deixar envolver essa paz, essa harmonia que essa casa nos oferece. Vamos pedir aos nossos mentores a vossa proteção e o amparo em nossas vidas. E pedir também a Jesus e ao mentor da nossa irmã Silvia que auxiliem mais o Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui nesta casa de bênçãos e de oração, sobre o olhar amoroso de nosso Mestre Jesus e sobre a tutela dos amigos espirituais que vêm aqui para nos auxiliar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder da oração. Nós temos uma vida muito atribulada, não temos? A gente levanta de manhã, corre para o banheiro, toma o nosso banho, toma o nosso café, sai, trabalha, volta, é filho, é casa, é trabalho, é tudo, um monte de coisas que nós temos para fazer no nosso dia a dia. E aí eu pergunto, nessa nossa vida atribulada, nós temos orado? Nós temos tirado alguns momentos do nosso dia para entrar em sintonia através da oração com o nosso Deus? Às vezes, nós chegamos em casa e aí a gente vai fazer uma série de coisas. E aí eu falo assim, eu estou cansado. Eu preciso me distrair um pouquinho. Aí eu fico ali no celular, fico no Facebook, vejo isso e vejo aquilo, assisto um filme, enfim, 1000 coisas. Quando eu vou me recolher no meu quarto, eu falo assim, eu tenho que fazer pelo menos uma oração, né? Para ver se eu durmo bem. Só que aí a gente está tão cansado, que você começa, Pai nosso que está que assim seja. Não é verdade? A gente não consegue focar naquilo que realmente nos vai trazer uma estabilidade espiritual, que é somente através da oração. A oração, meus amigos, é o alimento da alma. Assim como nós nos alimentamos para nutrir o nosso corpo, nós almoçamos, tomamos café, jantamos, nós precisamos da oração para nutrir o nosso espírito. A oração é um recurso que nós temos, que Jesus nos ensinou. Ele deixou isso na Bíblia para nós, nos ensinando que a oração é a conexão mais profunda que nós temos com Deus, nosso Pai. Nas horas mais difíceis, mas também nós temos que identificar que a oração deve ser feita em agradecimento também nas horas que nós estamos bem. Porque ela vai trazer um equilíbrio para a nossa vida, através dessa ligação.
Pois a oração, os espíritos benfeitores, eles nos ensinam que a oração é uma evocação. E essa evocação, ela movimenta fluidos universais, que nos conecta diretamente à força vinda de Deus. Então, a oração feita com sentimento, ela é uma ferramenta muito útil e muito necessária na nossa vida para nos equilibrar. Aí você pode estar perguntando, tá, mas e aí, como é que eu faço essa oração? Geralmente, quando a gente pergunta, né, para alguém, nós estamos num grupo, e aí você pede para alguém fazer uma oração, qual é a atitude das pessoas? Uns olham para o lado, outros para cima, outros para baixo. Ninguém quer fazer a oração, porque acha que a oração ela tem que ter palavras bonitas. Tem gente que fala assim, Silvia, eu não vou fazer a oração, eu não sei falar bonito. Eu não vou fazer a oração, eu me perco. Gente, a oração é uma conversa íntima. É uma conversa que parte diretamente do nosso coração e movimenta energias na nossa alma e aciona o nosso cérebro para que nós possamos entender o que está se passando na nossa vida. Através da oração, a gente consegue um equilíbrio de todas as áreas da nossa vida. Um equilíbrio físico, um equilíbrio mental ou um equilíbrio espiritual. E a oração também nos fortalece, principalmente moralmente, porque ela é essa introspecção. Ela nos remete ao conhecimento profundo de nós mesmos. Quando ela é feita sinceramente, quando você entra no seu quarto e fala com Deus através da oração, nós não temos dúvidas nenhuma dessa providência divina que vem até nós. Porque nós sentimos a presença de Deus em nós, quando nós abrimos o nosso coração e falamos sinceramente com Deus sobre isso. No livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz conceitua a oração da seguinte forma: a oração constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Fórmula básica de renovação íntima. Desce do divino entendimento, ou seja, nós vamos captar as energias vindas diretamente do divino, do fluido universal, para o nosso ser, para o nosso coração, para o nosso espírito. Isso é um conceito muito profundo de André Luiz, porque ele afirma aqui que a oração é uma forma também de autoconhecimento, que é uma alavanca de reforma íntima, que a gente fala tanto, né? Em reforma íntima, que nós precisamos ser pessoas melhores, que nós precisamos ser voltados para o bem, que nós temos que deixar as nossas mazelas de lado, que todos nós temos. E nós vamos conseguir isso como? Nos conhecendo. E como nós vamos nos conhecer? Como André Luiz falou. Através da oração. Através da introspecção do que é você. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nós temos o capítulo inteiro falando sobre oração. E eles nos orientam o seguinte:
que Deus concederá se pedir com confiança e coragem, paciência e resignação. E ainda concederá o meio de livrar das dificuldades com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos. Porque quando nós oramos, meus amigos, nós vamos estabelecer uma ligação energética com os nossos amigos espirituais, com os bons espíritos. Quando nós estabelecemos essa ligação com os bons espíritos, eles são os intermediários para levar até Deus aquilo que nós estamos precisando. Só que também nós precisamos aprender a pedir na nossa oração de que forma nós vamos colocar os nossos problemas, porque Deus é justo e extremamente misericordioso. E com essa justiça, por isso que muitas pessoas falam, mas eu peço e não sou atendido. Aí você tem que verificar, de que forma que eu estou pedindo? Um exemplo. Uma mãe, uma vez, chegou e falou, olha, ora para o meu filho, ele vai prestar vestibular amanhã, ora para ele conseguir entrar na faculdade. E aí você vai se perguntar, é um pedido justo? Não. Porque ele vai participar de um concurso com outras pessoas. Deus é justo. Deus não vai manipular nada para que ele entre na faculdade e sobreponha as outras pessoas, porque todos são iguais perante Deus. O que nós temos que pedir nessa oração? Nós temos que pedir que o filho dela, na hora da prova, seja inspirado pelos bons espíritos, que ele tenha clareza de pensamentos, que ele não esqueça tudo aquilo que ele estudou, que ele se dê bem, que ele tenha calma na hora da prova, que ele consiga se dar bem. Isso sim. Isso ele vai ser atendido. Porque isso não vai modificar nada, nenhum caminho de Deus. Porque nós temos a nossa programação. Então, dentro dessa programação, Deus não vai modificar nada dentro da nossa programação e nem aliviar os nossos sofrimentos se nós tivermos que passar por aquilo. Mas o que Deus pode fazer por nós quando nós oramos, assim como Jesus orou no momento derradeiro, um pouco antes do seu momento derradeiro, pedindo a Deus que afastasse aquele cálice dele? O que nós podemos pedir para Deus quando nós estamos com dificuldades, que nós estamos com problemas, que nós estamos doentes? Que nos dê força e entendimento para que a gente consiga entender e suportar da melhor forma possível aquilo que nós estivermos atravessando. Se nós tivermos o merecimento de que ser liberto daquele jugo, com certeza Deus vai providenciar isso. Mas nós temos que entender que muitas coisas cabem a nós. Nós temos que movimentar os recursos necessários através da oração para que a nossa vida fique um pouco mais estabilizada. Nós precisamos de equilíbrio e a oração nos proporciona isso. Eu vou passar um videozinho agora para vocês, porque eu tive um conhecimento há pouco tempo de um médico que está fazendo uma pesquisa muito séria sobre a oração, sobre os efeitos da oração no nosso cérebro. Eu queria comentar sobre isso com vocês também. O teu lobo pré-frontal,
ele é sim estimulado, e como tudo no teu corpo é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Olha aí. Certo. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce... lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide. Depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo. Senão não tem necessidade. Né? Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir. Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Olha, há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho. Ele abre o olho, ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Mas, Fantástico. então, eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? A que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão, ou aquela que nunca ora? Fantástico, né? Rapaz, aqui o negócio eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Doutor, pergunta. Outra coisa, ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. É de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica pra você, ó, você quer tomar decisões mais sábias da sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu estou te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu.
Olha que coisa fantástica. Ele fala que Deus deixou a chave, que é a ignição, para que nós possamos achar a solução de todos os nossos problemas. Isso é fantástico. Nós precisamos recorrer cada vez mais à oração. A oração, ela é uma evocação, não é? E nela eu posso louvar. O que é louvar? Louvar é entender que existe uma força maior que nos rege. É nos colocar em posição de humildade, sabendo que existe um Deus que rege as nossas vidas. Existem amigos espirituais que estão dispostos a nos auxiliar e nos inspirar em todos os momentos. Basta recorrer à oração. Basta fazer essa ligação, movimentar o nosso pensamento através do nosso sentimento, para que nós possamos ser guiados e inspirados para a resolução de todos os nossos problemas. Na oração, nós também devemos pedir, óbvio, pedir por nós, pelas pessoas, por todos aqueles que amamos. Mas como eu disse anteriormente, nós temos que saber pedir. Não adianta nada eu pedir, meu Deus, eu queria ganhar na loteria. Vai conseguir? Não. Mas nós podemos pedir a Deus um maior entendimento das nossas dificuldades. Nós podemos pedir a Deus que aquele remédio que nós estamos tomando surta o efeito que nós estamos precisando. Nós podemos pedir a Deus que nos abra os caminhos para que quando eu terminar a minha faculdade, eu consiga achar um emprego condizente àquele esforço que eu fiz no meu estudo. Eu posso pedir a Deus por aqueles que eu amo, para que seja afastado deles tudo o que faça com que eles sofram. Mas eu preciso entender que seja feita a vontade de Deus e não a minha. E que se aquilo que eu estou pedindo não for possível de ser executado, que eu possa estar forte, de mãos dadas com aqueles que eu amo, para poder, junto com ele, atravessar todas as dificuldades da minha vida. E principalmente, vocês viram o Dr. Denis falando, né? Principalmente agradecer. A gratidão é o sentimento que abre a maior porta dentro de nós. Nós devemos reconhecer quantas bênçãos, quantas coisas boas são derramadas sobre nós diariamente. Nós temos uma família, nós temos uma casa, nós temos um emprego, nós temos vida. Nós temos que valorizar a nossa vida, independentemente do jeito que ela é. Ela pode não ser a vida perfeita que nós sonhamos, mas é a nossa vida, é a vida que nós necessitamos para o nosso crescimento. Então, meus amigos, eu convido a todos que vocês comecem a praticar mais a oração. A oração, ela é o sentimento. Ela não precisa de aplauso, ela não precisa de palavra bonita, ela não precisa de ninguém que esteja ali observando o que você está falando, nada disso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que nós devemos orar, mas orar entrando dentro da nossa casa interior. E o poder da oração está no nosso pensamento. Não depende de palavra, de lugar e nem do momento que é feita. Nós devemos também, meus amigos, recorrer à oração mais vezes ao dia. Devemos, assim que levantar,
A primeira coisa que devemos fazer é orar a Deus, agradecendo pela noite de sono, por mais um dia, pela oportunidade da vida. Agradecer por estarmos indo para algum lugar, ou por estarmos na nossa casa. Agradecer pela família que temos. Enfim, nós devemos identificar sempre as coisas boas que nós temos ao nosso redor. E a oração é uma prática que deve se tornar um hábito, que devemos colocar na nossa vida, sempre, para que Deus nos conduza no caminho certo, nos conduza com força, com energia e nos leve finalmente a ter a verdadeira fé, a fé raciocinada. E através dessa ligação, desse sentimento com Deus, nós vamos nos tornar pessoas equilibradas. E estando equilibrados, nós vamos nos sentir melhor. Muito obrigada. Número 28. Número 36. Tem alguém que está vindo a primeira vez aqui na nossa casa? Tem? E alguém que está fazendo aniversário, ou vai fazer essa semana, ou fez? Tem? — 36 não está aí? 38? Número 4. Número 48. Número 72. 72. (72) está aí? Depois de um evangelho maravilhoso desse, né? Só nesse momento a gente tem que agradecer mesmo, né? Essa bênção de saber que a prece é fundamental em nossas vidas. Neste som lindo de Maria de Nazaré, fechar os nossos olhos, meus irmãos. Agradecer imensamente este momento de amparo de luz que todos nós recebemos. Neste momento também, meus irmãos, vamos orar em silêncio aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Que o Pai misericordioso possa sustentar,
dar forças às vossas vidas. E ainda neste momento, nesse som da Ave Maria, se alguém tiver algum pedido, algum agradecimento, que mentalize com toda a sua força e com todo o seu amor, se for do nosso merecimento. Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, assim será. E não vamos esquecer que hoje tem a vibração, tá bom? Uma boa noite a todos e que na próxima quarta-feira possamos estar juntos.